Olá pessoal, bom, nessa parte de vídeo a gente vai comentar então o restante da prova da primeira versão do Exame de Suficiência de 2022. Os vídeos anteriores, né, não sei que momento você está assistindo aqui, mas os vídeos anteriores eles estão disponíveis no canal até um certo momento, então se eles tiverem batido a meta de 50 curtidas em cada vídeo, eu vou deixar os vídeos que baterem a meta aqui disponíveis no canal para toda, né, a eternidade do canal aí. Caso eles não batam a meta, então inclusive esse vídeo precisa bater a meta de 50 curtidas até esse dia que eu vou deixar aqui. Se ele não bater a meta, eu vou retirar nessa data, eu vou retirar ele do ar e ele vai ficar disponível apenas para os alunos do Momento de Estudar para o CRC, que é um bônus, né? Então, lá no preparatório do Momento de Estudar para o CRC, a gente se prepara para o Exame de Suficiência e quando vocês fazem a matrícula, vocês têm acesso, então vocês estão se matriculando nas 34 aulas que a gente tem até o momento. Não sei se, né, em outros momentos eu vou aumentar essa quantidade de aulas. E a gente tem bônus, né? E um dos bônus são as 6 últimas provas comentadas na íntegra lá. Então, na íntegra, com exceção das questões de língua portuguesa, porque eu não comento. Então, lá fica disponível para os alunos o e-book da prova comentada. Esse e-book que eu estou acompanhando aqui com vocês pelo iPad, ele está com 80 páginas. Além da sequência completa dessas questões, então em vídeo, comentadas em vídeo, e fica também o slide desses riscos que eu vou fazendo aí durante as gravações, tá? Então, se você quiser ser aluno, o link com a descrição do curso vai ficar aqui abaixo do vídeo, é só entrar para você ver como que funciona, se as matrículas ainda estão abertas, né? Não sei que momento você está assistindo o vídeo. E aí, se você tiver qualquer dúvida, é só chamar a gente. Lá na página tem um botão do WhatsApp, então você consegue conversar com a gente tranquilamente, tá? Bom, no último vídeo a gente comentou até a questão número 40, agora a gente vai finalizar as questões, a gente vai até a 48. A questão 49 e a 50 são questões de língua portuguesa e eu não comento questões de língua portuguesa, então não vou comentar elas, tá? E aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, deixe na área de comentários. Eu peço que os alunos eles deixem os comentários ou as dúvidas deles lá dentro da plataforma, porque aí eu priorizo, né, responder os alunos antes de vir aqui pro YouTube para poder responder, tá? Bom, é isso. Então vamos aí, curta o vídeo, tá? Se vocês quiserem que os vídeos fiquem aqui disponíveis no canal, curtam o vídeo, porque senão nessa data que eu mencionei, eles vão realmente sair do canal, tá? Bom, questão 41. A empresa Fonte Eterna Limitada é uma varejista do ramo de roupas e calçados, e os estoques de mercadorias são os itens mais importantes do seu patrimônio. Josué, contador da empresa, está sempre atento às mudanças nas normas brasileiras de contabilidade, a fim de evidenciar esse importante componente do balanço patrimonial da forma mais fidedigna possível. Com base na NBC que rege o assunto, a NBC TG 16, assinale a afirmativa incorreta. E nota que essa prova, ele trouxe muitos itens que está pedindo a incorreta, né? Então, a gente teve aí um salto diferente. E a gente teve muitas questões também falando sobre estoques e também sobre ativo imobilizado, especificamente sobre depreciação. Então, foram as grandes estrelas dessa prova. Então, letra A. Essa norma não se aplica a estoques de ativos biológicos relacionados com a atividade agrícola e o produto agrícola no ponto de colheita. B. Em obediência à norma citada, Josué deve evidenciar os estoques no balanço patrimonial pelo valor de custo ou pelo valor realizável líquido dos dois, o menor. Letra C. Estão compreendidos no custo de aquisição dos estoques o preço de compra, os impostos de importação, os tributos recuperáveis perante o fisco, bem como os custos de transporte, seguro e manuseio. Letra D. Despesas de comercialização, incluindo a venda e a entrega de mercadorias aos clientes, por exemplo, comissões para vendas e despesas com frete, não são itens a serem incluídos no custo das mercadorias vendidas, devendo ser reconhecido como despesa do período em que são incorridos. E aí a gente tem que achar, então, o item incorreto, né? Então, na letra A,
Ele fala que essa norma não se aplica a estoques de ativos biológicos relacionados com a atividade agrícola e o produto agrícola no ponto de colheita. Tá verdadeiro, né? Então, lá na NBCTG 16, que fala de estoques, ele cita o objeto da norma, né? O objeto de estudo da norma. E ele fala, então, que esses objetos, né? A atividade agrícola e o produto agrícola, eles vão ser estudados especificamente na NBC TG 29, que trata de ativo biológico e produto agrícola. Na letra B, em obediência à norma citada, Josué deve evidenciar os estoques no balanço patrimonial pelo valor de custo ou pelo valor realizável dos dois, o menor. Tá verdadeiro, né? Então, ele fala isso lá no item 9 da norma, que os estoques objeto dessa norma devem ser mensurados pelo valor de custo ou pelo valor realizável líquido dos dois, o menor. Na letra C, estão compreendidos no custo de aquisição dos estoques o preço de compra, os impostos de importação, os tributos recuperáveis perante o fisco, bem como os custos de transporte, seguro e manuseio. E esse item tá falso, né? Porque os tributos recuperáveis, a gente vai subtrair eles para poder recuperar eles depois. Então, o item 11 da norma, ele fala que o custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os impostos de importação e outros tributos, exceto os recuperáveis perante ao fisco, bem como os custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e serviços. Descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição. Então, achamos aí, né, o gabarito da questão, que é a letra C, e na letra D ele diz que despesas de comercialização, incluindo a venda e a entrega de mercadorias aos clientes, por exemplo, comissões sobre vendas e despesas com fretes, não são itens a serem incluídos no custo da mercadoria vendida, devendo ser reconhecidos como despesa do período em que são incorridos, e tá verdadeiro, né? Então, o item 16, ele fala que exemplos de itens que itens não incluídos no custo dos estoques reconhecidos como despesa do período em que são incorridos. E lá na letra D, ele fala despesa de comercialização, incluindo a venda e a entrega dos bens e serviços aos clientes. Então, o gabarito da questão é a letra C. Questão 42. Determinada empresa atuante no ramo de fabricação de telhas de zinco adquiriu uma máquina de corte nova em 31/7/2021, pagando por ela o valor de R$ 95 mil, mais custos de preparação do local de R$ 5 mil. No dia 1º de agosto de 2021, a máquina foi colocada em operação e a taxa de depreciação estipulada foi de 12% ao ano. Ocorre que em dezembro as instalações da fábrica foram atingidas por uma forte chuva de verão, ocasionando alagamento no setor de corte e provocando danos elétricos na referida máquina, reduzindo assim a sua capacidade de produção. Após consultas a especialistas, o valor recuperável da máquina foi estimado em R$ 87 mil. Diante da situação descrita e com base na NBC TG 01, redução ao valor recuperável de ativos, assinale a afirmativa correta. A. Ao final do exercício, é suficiente que o contador divulgue o fato em notas explicativas. As demonstrações contábeis, não havendo necessidade de qualquer registro contábil em decorrência do ocorrido. B. Ao final do exercício, após o reconhecimento da depreciação mensal, será necessário proceder à contabilização de ajuste ao valor recuperável de ativo no valor de R$ 8 mil e o referido ativo estará reconhecido no balanço patrimonial por R$ 87 mil. Letra C. Ao final do exercício, após o reconhecimento da depreciação mensal, será necessário proceder à contabilização de ajuste ao valor recuperável do ativo no valor de R$ 3.250 e o referido ativo estará reconhecido no balanço patrimonial por R$ 87 mil. Letra D. Ao final do exercício, após o reconhecimento da depreciação mensal, será necessário proceder à contabilização de ajuste ao valor recuperável do ativo no valor de R$ 8 mil e o referido ativo estará reconhecido no balanço patrimonial por R$ 90.250.
Bom, aqui a gente tem que, é uma questão sobre valor recuperável de ativos, né? O que é o valor recuperável? É quando você faz uma estimativa. Bom, no situação normal, a gente tem um ativo imobilizado, a gente faz a depreciação dele período a período, e aí, em algum momento, se a gente tiver uma reclassificação não, né? Uma reestimativa de valor desse ativo, a gente vai ter que comparar o valor contábil daquele bem, daquele ativo imobilizado, aí que já sofreu aí as depreciações. Então, período a período, conforme ele vai sofrendo as depreciações, a gente tem um valor contábil dele. A gente vai comparar esse valor com o valor que foi estimado nessa nova possibilidade. E aí a gente vai precisar, ou então, duas situações. Ou a gente vai ter que fazer um ajuste de perda, né? Porque se houver uma situação de perda desse valor, ou então a gente não faz nada, né? E é isso que ele tá perguntando aqui, porque aí nas alternativas ele tá perguntando o que a gente vai fazer mediante a situação que a gente vai analisar. Então, primeiro a gente precisa calcular aí a depreciação desse período. Então, os dados da questão. O valor que eu chamei de aquisição, tá? Mas na verdade, aliás, é aquisição mesmo, né? Que foi de R$95 mil. O custo de preparação do local de R$5.000, a taxa de depreciação estipulada que era de 12% ao ano e o valor recuperável da máquina de R$87 mil. O período aqui de utilização vai ser de 1º de agosto, que é quando ele fala pra gente assim: em 1º de agosto de 2021, a máquina foi colocada em operação, então ela começou a operação dela no dia 1º de agosto. E no dia 31 de dezembro, ele fala, né? Ocorre que em dezembro as instalações da fábrica foram atingidas por uma forte chuva de verão. Ele não falou o dia de dezembro, eu vou considerar dia 31, tá? Que aí vai dar um total de 5 meses. Então, a gente vai ter aí, então, o valor contábil desse ativo imobilizado lá naquele momento da aquisição vai ser o valor de aquisição mais o custo de preparação do local. Então, o valor do imobilizado, na verdade, vai ser de R$100 mil. A gente vai calcular, então, a depreciação. O valor contábil do imobilizado é de R$100 mil e ele diz que o percentual de depreciação estipulada é de 12%. Então, 12% de R$100 mil vai dar R$12 mil ao ano, e isso dá um total de R$1.000 ao mês de depreciação. A depreciação acumulada vai ser, então, R$1.000 ao mês de depreciação, vezes 5 meses, que é o período lá que sofreu depreciação, né? Então, vai dar um total de depreciação acumulada de R$5.000. O valor contábil dessa máquina em dezembro vai ser, então, o valor contábil do imobilizado, no momento que a gente adquiriu, mais os custos de preparação, que era de R$100 mil, menos a depreciação acumulada de R$5 mil. Vai dar um total, então, de R$95 mil. E aí a gente vai ter, então, que comparar. Nesse momento, então, a gente tem que o valor contábil da máquina é de R$95 mil, aqui já sofreu 5 meses de depreciação, e o valor recuperável dessa máquina, ele sofreu uma estimativa aí de R$87 mil. Aí a gente tem que analisar qual é o valor maior. Então, a gente vai ver que o valor contábil é maior do que o valor recuperável. Quando o valor contábil é maior que o valor recuperável, a gente faz um ajuste para perda, né, de desvalorização. Por quê? Porque agora essa máquina está valendo, na verdade, 87, então a gente perdeu um valor aí. Quando o valor contábil é menor que o valor recuperável, a gente não tem necessidade de fazer nenhuma contabilização desse valor, porque não houve perda. No nosso caso aqui, a gente viu então que houve uma perda aí de desvalorização. Então, a gente tem que o valor contábil é de R$95 mil e o valor recuperável de R$87 mil. Dessa forma, o maior valor vai ser, então, 95 menos 87. A perda de desvalorização aqui vai ser de R$8 mil. E aí, o que a gente vai ter que fazer, né? Então, vai ser o gabarito letra B, quando ele diz que, ao final do exercício, após o reconhecimento da depreciação mensal, será necessário proceder à contabilização do ajuste ao valor recuperável do ativo no valor de R$8 mil
e o referido ativo estará reconhecido no balanço patrimonial por R$ 87 mil. E aí, se vocês estiverem escutando uma gritaria aí, é porque eu tô gravando esse vídeo num domingo e os vizinhos estão, não sei, assistindo um jogo, alguma coisa aí, que eles são animadíssimos, né? Então, relevem. Relevem a gritaria do vizinho. Próxima questão é a questão 43. Ele diz que uma indústria adquiriu uma máquina para a fabricação de peças automotivas em 1º de fevereiro de 2020. Para a aquisição da máquina, a empresa deveria desembolsar R$ 210 mil à vista. Como não dispunha desse montante, a empresa financiou o pagamento da máquina junto ao fornecedor em 48 parcelas mensais de R$ 5 mil, totalizando R$ 240 mil. Adicionalmente, a empresa ainda desembolsou R$ 5 mil para o transportar a máquina da sede do fornecedor ao local de sua instalação. R$ 10 mil com tributos. Deixa eu marcar aqui. R$ 10 mil com tributos não recuperáveis, R$ 2 mil com seguro no transporte. A empresa incorreu em gastos de instalação de R$ 7 mil. Findada a instalação, a fase de teste de funcionamento da máquina gerou um custo de R$ 3 mil. Devidamente instalada e testada, a máquina ficou apta a produzir em 1º de maio de 2020. Periodicamente, a empresa pagou R$ 3 mil para a realização de um curso de treinamento dos seus empregados para operar o equipamento. O método adotado para o cálculo da depreciação foi o linear, considerando o valor residual de 10% do custo de aquisição. A vida útil estimada foi de 8 anos. Ao longo do ano de 2021, a máquina ficou ociosa por um período de 60 dias. Considerando essas informações e ainda de acordo com a NBCTG 27, mais uma questão sobre ativo imobilizado, o saldo da conta de depreciação acumulada dessa máquina em 31 de dezembro de 2021 foi de, letra A, R$ 39.993,75, B, R$ 44.437,50, letra C, R$ 45 mil, D, R$ 50.062,50. Bom, como eu disse, ativo imobilizado foi a grande estrela, né? E também as questões sobre estoques foram as grandes estrelas dessa prova. Se você estiver assistindo pelo canal no YouTube, tem um vídeo aqui no canal, na playlist de normas, onde a gente trabalhou com a NBCTG 27, eu comentei lá ela. Os alunos, eles também têm uma aula específica sobre ativo imobilizado, e lá a gente também trabalhou com esse vídeo da NBCTG 27, tá? Então, talvez você se sinta mais confortável trabalhando com a norma também. Quem é aluno do Momento de Estudar para o CRC não precisa ler normas, né? Então, nas aulas a gente já trabalha com as partes principais do que a gente precisa saber para poder fazer essa prova. Bom, os dados da questão. Olha só o quanto ficou enorme os dados da questão. Então, a gente tem aí o valor da máquina à vista de R$ 210 mil. Foi financiado, então, em 48 parcelas mensais de R$ 5 mil, que vai totalizar R$ 240 mil. O frete de R$ 5 mil, tributos não recuperáveis de R$ 10 mil, o seguro no transporte de R$ 2 mil, os gastos com instalação de R$ 7 mil, a fase de teste do funcionamento da máquina de R$ 3 mil. A máquina ficou apta para produzir em 1º de maio de 2020. O treinamento para os empregados foi gasto aí R$ 3 mil e o valor residual de 10% do custo de aquisição. A vida útil era de 8 anos, a ociosidade foi de 60 dias e o período de utilização aqui foi de 1º de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, que dava um total de 20 meses. Então, com base em todos esses dados, a questão, então, ela tá pedindo aqui pra gente, considerando essas informações, então ele quer o saldo da conta de depreciação acumulada dessa máquina. E aí, o que a gente precisa fazer primeiro é encontrar o valor desse imobilizado, que vai ser o valor de aquisição, mais o frete, mais os tributos não recuperáveis, mais o seguro,
mais os gastos com instalação e treinamento. Esse vai ser o real valor do imobilizado, que vai dar para a gente o valor de R$237 mil. Desse valor de R$237 mil, a gente tem que encontrar o valor residual de 10%, que vai dar então R$23.700, e a gente vai calcular então a depreciação. A depreciação é o valor imobilizado menos o valor residual dividido pela vida útil. Então, o valor do imobilizado é de R$237 mil, menos o valor residual de R$23.800, dividido pela vida útil de 8 anos. Vai dar uma depreciação aí, no total, de R$26.662,50 ao ano. E eu já deixei aqui preparado em meses, porque a gente viu que o período lá, o período não dá cheio, né? Dá 20 meses. Então, vai dar um total de R$ 2.221,87 ao mês. A depreciação acumulada vai ser, então, a depreciação de R$ 2.221,87 vezes o período de 20 meses, que vai dar um total de R$ 40.437,40. O valor, aí, aqui já é, na verdade, né, o que ele está pedindo. Vai ser o gabarito, então, letra B, né, de 44 mil, aqui, R$44.437,40. E aqui, com excesso de informação, eu coloquei aqui o valor contábil desse bem aqui nesse momento, né, que vai ser o valor do imobilizado, menos a depreciação acumulada. Então, a gente vai ter um valor contábil de R$ 192.562,60, mas a questão nem pediu isso, então, gabarito letra B. Questão 44. Considerando os procedimentos e critérios estabelecidos na ITG 2000, escrituração contábil, analise as afirmativas a seguir. O nível de detalhamento, item 1, né? O nível de detalhamento da escrituração contábil reflete a necessidade de informações dos seus usuários e pode seguir o modelo de um plano de contas sugerido na ITG 2000 ou seguir um padrão pré-estabelecido por uma autoridade reguladora. Item 2. Na escrituração descentralizada, as filiais devem adotar o mesmo grau de detalhamento dos registros contábeis da matriz. Item 3. A retificação de um lançamento contábil efetuado com valor maior que o correto é realizado por meio de um lançamento de estorno parcial. Item 4. Mesmo que o lançamento de um fato contábil decorra de direito ou de obrigação em moeda estrangeira, a escrituração contábil deve ser executada em moeda nacional. Está correto que se afirma apenas em letra A, 2 e 3, letra B, 2 e 4, C, 1, 2 e 4, letra D, 1, 3 e 4. Bom, a gente tem aqui então 4 itens e a gente vai ver um por um, tá? Então, no primeiro item ele fala que o nível de detalhamento da escrituração contábil reflete a necessidade de informações dos seus usuários e pode seguir o modelo de plano de contas sugerido na ITG 2000 ou seguir um pré-estabelecido por uma autoridade reguladora. Esse item está falso. No item 4 da ITG 2000, ele diz que o nível de detalhamento da escrituração contábil deve estar alinhado às necessidades da informação dos seus usuários. Nesse sentido, essa interpretação não estabelece o nível de detalhe ou mesmo sugere um plano de contas a ser observado. O detalhamento dos registros contábeis é diretamente proporcional à complexidade das operações da entidade e dos requisitos da informação a ela aplicáveis, exceto nos casos em que uma autoridade reguladora assim o requeira, não devendo necessariamente observar um padrão pré-definido. No item 2, na escrituração descentralizada, as filiais devem adotar o mesmo grau de detalhamento dos registros contábeis da matriz, está verdadeiro. No item 23, ele vai dizer, né, que na escrituração descentralizada deve-se observar o mesmo grau de detalhamento dos registros contábeis da matriz. Item 3. A retificação de um lançamento contábil efetuado com valor maior que o correto é realizada por meio do lançamento de estorno parcial. Tá falso, então lá nos itens 31, 33 e 35 não existe o lançamento de estorno parcial.
O estorno consiste em um lançamento inverso, aquele feito erroneamente, anulando totalmente. Logo, a retificação de um lançamento com erro de valor é feita por meio de um lançamento de complementação. E no item 4, mesmo que o lançamento de um fato contábil decorra de direito ou de obrigação em moeda estrangeira, a escrituração contábil deve ser executada em moeda nacional. E tá verdadeiro, né? Que é o item 5, onde ele vai falar que a escrituração contábil deve ser executada na letra A, em idioma e em moeda corrente nacional. O gabarito ficou sendo, então, a letra B, onde fala que o item 2 e o 4 estão verdadeiros. Questão 45. Ao iniciar os trabalhos de auditoria, João analisou detidamente os documentos que lhe foram disponibilizados. Os números existentes na demonstração de resultado foram os seguintes. Então, temos uma tabela com duas colunas. Na primeira coluna nós temos os itens, na segunda nós temos os valores em milhões de reais. Então, nós temos aí receita de venda 68.017, custo dos produtos e serviços vendidos 37.027, custos com exploração 1.043, custos com pesquisa de desenvolvimento tecnológico 455, despesas com venda 6.255, despesa financeira 7.777, despesas gerais e administrativas 1.381, despesas tributárias 1.243, imposto de renda e contribuição social de 1.552, outras receitas operacionais líquidas de 1.174, perda no valor de recuperação de ativos 8.565, receitas financeiras de 705, resultado de participações em investidas de negativo em 818, variações monetárias cambiais negativo em 5.324, lucro antes dos impostos 9, e aí a gente tem lucro antes do resultado financeiro, participações e impostos, e aí na tabela, né, então na área onde teria um valor, tá, pontos de exclamação, lucro bruto também ponto de exclamação e lucro do exercício também ponto de exclamação. Aí a questão continua então, considerando que João é um auditor extremamente consciente e profissional, atento às normas brasileiras de contabilidade e às disposições da Lei 6.404, ao analisar referidos números, certamente ele concluirá que: letra A, o lucro bruto é de 123.962 milhões. B, o lucro do exercício é de 6.246 milhões. Letra C, o valor do lucro antes do imposto é de 37 milhões e não 9 milhões como afirmado. Letra D, o valor do lucro antes do resultado financeiro, participações e impostos é de 13.223 milhões. Bom, essa questão aqui, na verdade, eu tô trazendo ela porque eu quero colocar todas as questões aqui, porque essa questão ela foi anulada e quando eu fui resolver, não bateu de jeito nenhum, mas de jeito nenhum. E agora, na hora que eu tava lendo, então, as alternativas, talvez desse para encaixar mais perto da alternativa C, mas a questão foi anulada e realmente não deu 37 aqui, deu 38. Então, não sei se eu errei com esse 1 milhão. E aí eu vou aqui mostrar para vocês o que eu fiz, como que eu cheguei nisso, mais ou menos. E vocês comentam aí se vocês fizeram assim, se vocês concordam, não concordam. Eu até fui lá no grupo no Facebook, né, no nosso grupo no Facebook, para ver se alguém tinha comentado alguma coisa sobre essa questão quando a prova foi aplicada. Mas ninguém comentou nada, então deixei passar, né? Então, vou mostrar aqui como que eu fiz, tá? Então, eu montei a DRE no formato da NBCTG 26. Então, nós temos a receita bruta de 68.017, menos o custo das mercadorias vendidas de 37.027, é igual ao resultado operacional bruto de 30.990. Subtraído, então, das despesas com vendas de 6.255, as despesas subtraído das despesas gerais administrativas de 1.381, e aí subtraído das outras despesas operacionais, que são despesas tributárias de 1.243, custo com exploração de 1.043,
custo com pesquisa e desenvolvimento de 455, perda no valor de recuperação dos ativos de 8.565, somado com as outras receitas operacionais de 1.174, deu um resultado antes das receitas e despesas financeiras de 13.252. Daí subtraí as despesas financeiras de 7.777, somei as receitas financeiras de 705, chegamos a um resultado de participação, aliás, não chegamos ao resultado. Aí eu subtraí o resultado das participações investidas de 818, porque já estava lá negativo, e as variações monetárias e cambiais de 5.324. Aí chegamos ao resultado antes dos impostos de 38. Lá na tabela do enunciado, ele fala que o valor, na verdade, do lucro antes do imposto é no valor de 9. Então, houve esse conflito, aí eu não sei se eu realmente... Porque como a questão foi anulada, né? Não deu para saber. Lá na resposta dos recursos, eles falam que a questão estava incompleta e que estava com vício, então não sei exatamente aonde era para chegar. Então, não sei se realmente eles queriam que aqui chegasse a 39 e, na verdade, aí seria a letra C, né? E aí eu cheguei em 38. Aí eu subtraí, então, as provisões para o imposto de renda de 1.152 e chegamos, então, ao resultado líquido de 1.590, tá? Mas aí, de qualquer forma, a questão foi anulada, então não sei. Não sei nem por que a questão foi anulada, aonde estava o erro, né? E aí, se você tiver feito de uma forma diferente, comenta aí e me conta, porque aí essa questão a gente vai gerar um bate-papo aqui, né? Ou se você tiver encontrado alguma coisa que eu possa ter feito errado, lógico que eu posso ter feito várias coisas erradas, somos humanos, né? Então, não sei, tá? Comenta aí pra mim. Questão 46. Na execução dos trabalhos de auditoria da Companhia Elétrica Luz do Mundo, o auditor JC constatou de forma conclusiva, com base em evidência apropriada e suficiente, que no exercício de 2021 o contador deixou de reconhecer o ajuste de perda a valor recuperável da principal usina de eletricidade da empresa, fundado em laudo de perícia técnica que aponta a perda de capacidade de produção do ativo. Como consequência, a demonstração do resultado do exercício foi afetada de forma relevante, evidenciando um resultado patrimonial acentuadamente equivocado. Diante da situação descrita e com base nas normas de auditoria vigentes, o auditor deverá, ao final dos trabalhos, letra A, exercer o seu julgamento profissional a fim de decidir se cabe a emissão da opinião modificada do tipo abstenção de opinião. B. Emitir uma opinião não modificada uma vez que o reconhecimento da perda mencionada deve ocorrer apenas quando a alienação do ativo. Letra C. Emitir uma opinião modificada do tipo com ressalva, uma vez que, ainda que haja distorções relevantes na demonstração do resultado do exercício, estas não causam efeitos em outras demonstrações contábeis. Letra D. Emitir uma opinião modificada do tipo opinião adversa, uma vez que a distorção em questão é relevante e a falta do seu reconhecimento causa efeitos generalizados para as demais demonstrações contábeis, em especial o balanço patrimonial. Bom, então a gente tem aí, vamos analisar cada um dos itens, tá? De acordo com a norma. Então, letra A. Exercer o seu julgamento profissional a fim de decidir se cabe a emissão de opinião modificada do tipo abstenção de opinião. Tá falso, conforme a NBC TA 705, a modificação da opinião do auditor independente, no item A29, ele diz que o julgamento profissional não deve ser usado como justificativa para decisões que, de uma forma, não são sustentados pelos fatos e circunstâncias do trabalho, nem por evidência de auditoria apropriada e suficiente. Na letra B, emitir uma opinião não modificada, uma vez que o reconhecimento da perda mencionada deve ocorrer apenas quando da alienação do ativo. Tá falso também, porque ele diz, né, na mesma norma que a NBC TA
705, lá no item A29, ele diz que o julgamento profissional não deve ser usado como justificativa para decisões que, de outra forma, não são sustentados pelos fatos e circunstâncias do trabalho, nem por evidência de auditoria apropriada e suficiente. Na letra C, emitir uma opinião modificada do tipo com ressalva, uma vez que, ainda que haja distorções relevantes na demonstração do resultado do exercício, estas não causam efeitos em outras demonstrações contábeis, está falso. Conforme o item 7, ele diz que o auditor deve expressar uma opinião com ressalva quando, letra A, ele tendo obtido evidência de auditoria apropriada e suficiente, conclui que as distorções, individualmente ou em conjunto, são relevantes, mas não generalizadas das demonstrações contábeis, e na letra D, emitir uma opinião modificada do tipo opinião adversa, uma vez que a distorção em questão é relevante e a falta do seu reconhecimento causa efeitos generalizados para as demais demonstrações contábeis, em especial o balanço patrimonial. Então, esse item está verdadeiro, conforme o item 8, que diz que o auditor deve expressar uma opinião adversa quando, tendo obtido evidência de auditoria apropriada e suficiente, conclui que as distorções, individualmente ou em conjunto, são relevantes e generalizadas para as demonstrações contábeis. Então, com isso, a gente tem aí o gabarito letra D, tá? E aí eu deixei aqui, né, a resposta que a banca deu aos recursos de vocês. Se você quiser, você pode paralisar o vídeo para dar uma lida. Eu vou passar aqui bem devagarzinho, você pode paralisar o vídeo, tá? Então, essa foi a nossa questão 46. Questão 47. Sobre aspectos técnicos, doutrinários, processual e operacional, perícia judicial e extrajudicial, competência técnico-profissional e disposições legais aplicáveis à perícia contábil, considere a situação hipotética descrita a seguir. Arthur, estudante de ciências contábeis e estagiário de um órgão público federal no setor responsável pela elaboração de perícias contábeis, econômicas e financeiras, solicitou ao coordenador do seu estágio que o indicasse como assistente técnico, pois já estava familiarizado com as demandas e conhecia muito bem o trabalho a ser feito, e, portanto, seria produtivo e interessante que ele já começasse a trabalhar como perito. Diante da solicitação do estudante, ciente de que o seu papel de um coordenador de estágio é também assegurar que o estagiário refine na prática os conhecimentos adquiridos na faculdade, foram prestados os esclarecimentos dispostos a seguir. 1. A indicação não seria possível por não ser um rito processual adequado e também pelo fato de o estagiário ainda não ser um portador do diploma de curso superior. 2. Para exercer atribuições de assistente técnico, o profissional deverá ser legalmente habilitado. 3. Assistente técnico e perito não são profissionais cujas atribuições devem ser entendidas como sinônimas. O assistente técnico atuará a partir da sua admissão pelo juiz e após a conclusão dos exames e elaboração dos laudos pelos peritos oficiais. E 4. A nomeação de um profissional como perito por livre escolha pelo juiz deverá recair sobre o profissional comprovadamente detentor do conhecimento necessário à realização da perícia, quando na localidade não existirem inscritos em cadastro disponibilizado pelo tribunal. Está correto, então, o que se afirma na letra A, 1, 2, 3 e 4, na letra B, 1 e 3 apenas, letra C, 3 e 4 apenas, letra D, 1, 2 e 4 apenas. E aí, a gente vai ter que ir lá para o Código Civil, no CPC, no artigo 156. E aí, eu vou ler aqui pelo iPad para vocês, tá? Então, ele fala que o juiz será assistido por perito quando a prova de fato depender de conhecimento técnico e científico.
Parágrafo 1º. Os assistentes técnicos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado. Parágrafo 2º. Para a formação de cadastro, os tribunais devem realizar consulta pública por meio da divulgação de rede mundial de computadores ou em jornais de grande circulação, além de consulta direta a universidades, a conselhos de classe, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Ordem dos Advogados do Brasil para a indicação de profissionais ou de órgãos técnicos interessados. Parágrafo 3º. Os tribunais realizarão avaliações e reavaliações periódicas para a manutenção do cadastro, considerando a formação profissional, a atualização do conhecimento e a experiência dos peritos interessados. Parágrafo 4º. Para verificação de eventual impedimento ou motivo de suspeição, nos termos dos artigos 148 e 467, o órgão técnico ou científico nomeado para a realização da perícia informará ao juiz os nomes e os dados de qualificação dos profissionais que participarão da atividade. Parágrafo 5º. Na localidade onde não houver inscritos no cadastro disponibilizado pelo tribunal, a nomeação do perito é de livre escolha pelo juiz e deverá recair sobre o profissional ou órgão técnico ou científico comprovadamente detentor do conhecimento necessário à realização da perícia. Daí, no artigo 157, ele continua. Ele diz que o perito tem o dever de cumprir o ofício no prazo em que lhe designar o juiz, empregando toda a sua diligência, podendo excusar-se do encargo alegando motivo legítimo. Parágrafo 1º. A escusa será apresentada no prazo de 15 dias, contado da intimação, da suspeição ou do impedimento superveniente, sob pena de renúncia ao direito a alegá-la. Parágrafo 2º. Será organizada uma lista de peritos na vara ou na secretaria, com disponibilização dos documentos exigidos para habilitação à consulta dos interessados, para que a nomeação seja distribuída de modo equitativo, observando a capacidade técnica e a área de conhecimento. No artigo 158, ele fala que o perito que por dolo ou culpa prestar informações inverídicas responderá pelos prejuízos que causará a parte e ficará inabilitado para atuar em outras perícias no prazo de 2 a 5 anos, independentemente das demais sanções previstas em lei, devendo o juiz comunicar o fato ao respectivo órgão de classe para a adoção das medidas que entender cabíveis. Aí eu coloquei o artigo 159 também, porque ele fala aí que o exame de corpo de delito e outras perícias serão realizadas por perito oficial portador de diploma de curso superior. Parágrafo 1º. Na falta do perito oficial, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas portadoras do diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. Parágrafo 2º. Os peritos não oficiais prestarão um compromisso de bem e fielmente em desempenhar o encargo. Parágrafo 3º. Serão facultadas ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado da formulação dos quesitos a indicação do assistente técnico. Parágrafo 4º. O assistente técnico atuará a partir da sua admissão pelo juiz e após a conclusão dos exames e elaboração dos laudos ou peritos oficiais, sendo as partes intimadas dessa decisão. Então, foi um trecho enorme. No final, o gabarito vai ser a letra A. Na letra A, ele fala que todos os itens estão corretos. É a cara de palhaço, né? Cadê o emoji do palhacinho aqui pra colocar? Que é o nariz de palhaço em mim, né? Em mim nada, né? Porque eu tô só, né, resolvendo a questão aqui com vocês. Então, gabarito letra A, todos os itens estão corretos. E é isso, pessoal. Essas foram as nossas questões. Agora a questão 49 e a 50 são questões de língua portuguesa. Eu não comento, não tenho conhecimentos suficientes para poder comentar as questões de língua portuguesa. E eu sou muito, né, aberta e franca para falar isso aqui, porque realmente eu nunca prometi isso para ninguém aqui no momento de estudar. Língua portuguesa não é meu forte. Vocês vão perceber que até às vezes eu escrevo alguma coisa errada, né? Então,
por favor, não vou comentar língua portuguesa. Vou deixar aqui então, primeiro, né, lembrar vocês de que a gente tem meta para que esse vídeo fique no ar. Então, se você quiser que esse vídeo fique aqui no canal, você precisa me ajudar a ter 50 curtidas, senão esse vídeo vai sair, vai ficar disponível apenas para os alunos do Momento de Estudar, para o CRC e para os alunos da comunidade MDE. Aqui tem as minhas redes, então a gente está lá no Facebook, que é Momento de Estudar, e tem outros vários grupos para concursos. Se o seu objetivo é estudar para concursos, a gente já tem uma turma também no curso regular de Contabilidade Geral. E a gente tem grupos também lá no Facebook, que foi onde tudo começou. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, então aqui no YouTube, né? Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos que estudam contabilidade e estão estudando para o exame de suficiência. Vai lá no Instagram para vocês me conhecerem melhor no meu perfil pessoal e também tem várias coisas também publicadas também no perfil do blog, então, que é o @momento de estudar, e no meu pessoal, que é o Reiseliane2. E no Telegram, participe do Telegram, onde está a comunidade aqui do nosso canal e de tudo, do Momento de Estudar, porque lá eu acabo deixando alguns arquivos e algumas coisas, tem várias coisas por lá já, tá? Então, é Momento de Estudar, tem o endereço do blog e todos os links estão aqui na descrição do vídeo. Então, eu agradeço vocês por terem assistido até aqui. Deixem suas dúvidas, caso tiverem. Vou tentar responder durante, né, enquanto esses vídeos ficarem disponíveis. Lembrando que 50 curtidas é só 1% do total de inscritos aqui. Então, é totalmente possível que esse vídeo fique disponível aqui para vocês, tá? Eu estou torcendo. Eu quero que vocês façam a parte de vocês. Eu fiz a minha. E é isso, pessoal. Agradeço por terem assistido até aqui. Bons estudos. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Até mais.